Você já ligou para alguém às 3 da manhã, sabendo que essa pessoa controlava sua vida, mas sem saber se ela a salvaria? O zumbido do meu telefone me arrancou brutalmente do sono. E antes mesmo que eu pudesse pensar direito, eu sabia. Isso está errado. Isso é perigoso. Isso é algo que não deveria acontecer na minha vida. Em 5 anos como assistente de Adrian Cole, eu vivi sob uma regra que era como uma lei, sem ligações fora do horário de trabalho. Nunca. Não quando eu estava no escritório com febre alta, mesmo assim salvando seus compromissos. Não quando meu apartamento inundou e eu adormeci no sofá da sala de conferências. Nem mesmo quando seu assistente anterior pediu demissão no meio de uma crise. E eu trabalhei por 3 noites seguidas para salvar seu império do colapso. Mas esta noite eu não estava em seu escritório de vidro no arranha-céu. Esta noite eu estava sentada em um banco de metal frio na delegacia do West Side. Minha máscara de cílios escorria pelas minhas bochechas como uma confissão. Minha blusa branca estava rasgada no ombro. E minha boca tinha um gosto de metal e de erros. Eu não tinha escolha. "É a sua única ligação, querida", disse o policial. O tom dele parecia se deliciar com a minha situação. Em seu crachá estava escrito Policial Martinez. E na minha cabeça, ele já tinha ganhado vários novos nomes. Nomes dos quais eu me arrependeria na manhã seguinte. Eu olhava para o telefone na minha mão. Meus dedos tremiam, não apenas pelo choque, mas pelo pensamento do que aquela ligação significaria. Pois Adrian Cole não era um chefe qualquer. Ele era o homem que fazia até homens adultos engolirem em seco e perderem a voz. O homem que mudava o ambiente com um único olhar. O homem que deixava senadores nervosos e que fazia concorrentes de negócios simplesmente desaparecerem. E eu era apenas Amelia Chen, sua secretária. Eficiente, invisível, perfeitamente profissional. A mulher que nunca cometia um erro, até esta noite. Cada toque do telefone parecia uma contagem regressiva. Eu quase esperava que ninguém atendesse. Por que ele atenderia? Era no meio da noite, e eu não era sua família nem sua amiga, nem mesmo alguém que se poderia chamar de importante. Então ouvi sua voz, rouca de sono, mas ainda cheia de autoridade. Como se ele tivesse acabado de abrir uma reunião, não atendido ao telefone. "É melhor que seja importante." Senti minha garganta se fechar. "Sr. Cole", minha voz falhou e eu me odiei por isso. Odiei como eu soava pequena, como soava quebrada. "Sinto muito por acordá-lo, mas estou na delegacia do West Side. Disseram que eu tinha direito a uma ligação e eu não tenho mais ninguém." Houve uma pausa, uma respiração. E então o sono desapareceu de sua voz. Sumiu, como se alguém tivesse virado um interruptor. Devagar, agora ele não soava mais cansado. Agora ele soava perigosamente focado. "Onde você está?" "Delegacia do West Side." Engoli em seco e lá estava aquele gosto de sangue de novo. Eu tinha mordido o lábio durante a briga. Ou talvez não tenha sido uma briga. Talvez tenha sido o momento em que decidi não ser mais a mulher que engole tudo. Houve um incidente no bar McLaren's. Eles dizem que eu agredi alguém, mas não é bem assim. Quer dizer, tecnicamente eu bati nela, mas ela começou e eu me ouvi falando como uma criança se defendendo. Eu ouvi o quão patético soava. Eu queria parar, mas não conseguia. "Não diga mais nada." Sua ordem cortou a linha como uma faca. Não foi alta, mas foi definitiva. Não era para os policiais, não era para o mundo. Era apenas para mim. "Estou aí em 20 minutos." E então a ligação caiu. Eu olhava para a tela como se tivesse ouvido errado. Meu cérebro estava nublado pelo álcool, pela adrenalina. E por aquele fato absurdo que acabara de colidir com a minha vida. Como um carro contra uma parede de vidro. Adrian Cole, o homem que podia destruir pessoas sem levantar a voz, estava vindo às 3 da manhã para tirar sua secretária bêbada da delegacia. Isso não fazia sentido. Não podia fazer sentido. "Ora, ora!" O policial Martinez ergueu uma sobrancelha. Sua voz pingava sarcasmo. "Seu namorado está vindo para te salvar." "Ele não é meu namorado", respondi bruscamente, e me arrependi do meu tom na mesma hora. "Ele é meu chefe." O sorriso de Martinez se alargou. "Deve ser um chefe e tanto, para vir buscá-la às 3 da manhã." Eu queria jogar o último pingo da minha dignidade na cabeça careca dele. Em vez disso, apenas cerrei os punhos. Eu já o tinha chamado de careca tirânico na minha cabeça um pouco antes. Não foi exatamente meu momento mais inteligente.
A delegacia era um exemplo clássico de bege institucional. Tudo parecia ter sido feito feio de propósito, para que você se sentisse culpado só por estar ali. Luzes de neon zumbiam acima de nós, banhando toda a pele em uma luz cinza pálida. O cheiro de café frio, papel e desinfetante pairava no ar, como se a esperança tivesse morrido ali há anos. Passei a mão na bochecha, borrando ainda mais a máscara de cílios. Senti a blusa rasgada, grudada no meu ombro. Eu me sentia exposta, suja, ridícula. E ainda assim, havia algo mais. Um novo medo, mais profundo que o medo de uma acusação ou de um julgamento. Ou do que poderia estar nas notícias amanhã. Esse medo sussurrava: quando Adrian Cole aparecer aqui, ele não me verá mais apenas como sua assistente perfeita. Ele me verá de verdade. E talvez isso seja o mais perigoso de tudo. Se você quer saber o que acontece assim que Adrian Cole entra por aquela porta, e por que o policial Martinez de repente para de sorrir, então fique ligado. Escreva nos comentários de que país você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever, porque a partir de agora, esta noite não será apenas embaraçosa. Ela vai mudar a vida. O ar cheirava a café queimado, produto de limpeza e ao leve odor acre de vômito, vindo da cela de desintoxicação no final do corredor. Minhas mãos estavam grudentas com os resíduos da tinta de impressão digital, e eu sentia cada hematoma nos nós dos meus dedos, que eu ganhei quando soquei o queixo daquela mulher. Qual era o nome dela mesmo? Sarah. Sandra. Ela estava se insinuando para o Marcos, meu ex. A pessoa que eu estava tentando evitar no McLaren's. Mas lá estavam eles. Suas mãos na cintura dela, sua boca no pescoço dela. O mesmo pescoço que eu costumava cobrir com um beijo de boa noite. 5 meses após nosso término, a visão dele com uma nova mulher quebrou algo dentro de mim. Algo que eu pensava já estar quebrado. E eu estava lidando tão bem com isso. Pedi uma bebida, me virei e tentei ir embora. Mas ela me seguiu até o banheiro e fez um comentário sobre ex-namoradas patéticas que não superam. E de repente, eu vi tudo vermelho. A próxima coisa que eu soube foi que os seguranças estavam me afastando dela. E eu tinha o brinco dela no meu cabelo. Não foi meu melhor momento, nem o segundo melhor. Possivelmente foi o meu ponto mais baixo. As portas da delegacia se abriram com tanta força que todos se viraram. Adrian Cole entrou como se o prédio fosse dele, e dadas as suas conexões, talvez até fosse. Mesmo às 3 da manhã, vestindo jeans escuros e uma camisa Henley preta em vez de seu terno de 3 peças, ele irradiava poder. Seu cabelo escuro estava ligeiramente despenteado, seu queixo coberto por uma barba por fazer. Seus olhos cinzentos estavam alertas. Apesar da hora tardia, ele era o homem mais bonito e assustador que eu já tinha visto. E eu estava meio apaixonada por ele há 3 anos. Onde ela está? Sua voz ecoou pela delegacia com uma autoridade casual. O policial Martinez se endireitou imediatamente. Sr. Cole, eu não sabia que... Onde ela está? Eu levantei minha mão fracamente do meu banco. Aqui. O olhar de Adrian encontrou o meu, e algo brilhou naqueles olhos cinzentos como uma tempestade. Surpresa, preocupação, raiva. Com Adrian, era sempre impossível dizer. Ele se aproximou de mim em 3 longos passos. Sua presença dominou o pequeno espaço. Amélia. Meu nome em seus lábios me fez arrepiar. No trabalho, ele sempre me chamava de Senhorita Chen. Meu primeiro nome soou estranhamente familiar. O que aconteceu? Eu talvez tenha batido em alguém. As palavras saíram mais baixas do que eu pretendia. Talvez, definitivamente bati em alguém. Apontei para minha blusa rasgada e para o hematoma se formando na minha bochecha. Ela mereceu. Algo que parecia diversão passou por seu rosto antes de ele se virar para o policial Martinez. Quais são as acusações? Agressão, embriaguez em público, perturbação da ordem pública. Retire as acusações. Sr. Cole, eu não posso simplesmente... Adrian pegou seu celular, tocou 2 vezes na tela e o levou ao ouvido. Juiz Morrison. Sim, eu sei que horas são. Preciso de um favor. Pausa. Delegacia do West Side. Minha assistente teve um infeliz mal-entendido com outro cliente no McLaren's. Quero que as acusações sejam retiradas. Uma outra pausa. Enquanto isso, Adrian não tirava os olhos de mim. Imaginei que você veria as coisas dessa forma. Vou garantir que a doação para a instituição de caridade da sua esposa seja dobrada neste trimestre.
Ele encerrou a ligação e olhou para Martinez. As acusações serão retiradas dentro de 1 hora. Vou levá-la para casa agora. Sr. Cole, eu ainda preciso interrogá-la. Interrogue-a amanhã de manhã, se for preciso. A voz de Adrian ficou fria, mas ela vai comigo agora. A menos que você queira explicar ao juiz Morrison por que está detendo a afilhada dele durante a noite. Por uma acusação que ele já quer rejeitar. Eu não era a afilhada do juiz Morrison. Eu tinha encontrado o homem apenas uma vez em um baile de caridade. Mas Martinez não sabia disso, e seu rosto ficou pálido enquanto ele assentia rapidamente. Claro, Sr. Cole, vou apenas pegar os documentos. 5 minutos depois, eu estava tropeçando para fora da delegacia, apoiada no braço de Adrian. Meu salto quebrado me fez pender para o lado. O ar de outubro estava cortante e frio. Um choque após o calor abafado da delegacia. O Mercedes preto de Adrian esperava na beira da estrada. O motor estava ligado. Seu motorista, Victor, estava ao volante. Eu posso pegar um táxi, murmurei. Mas Adrian já estava me guiando para o banco de trás. Você está bêbada, ferida e são 3 da manhã. Você não vai pegar um táxi. Ele se sentou ao meu lado e Victor entrou suavemente no trânsito. O carro cheirava a couro e ao perfume de Adrian. Algo caro e amadeirado que eu nunca consegui identificar. Pressionei minha testa contra a janela fria. Enquanto observava a cena, pensei, eu vou embora. As luzes da cidade se tornaram um borrão. Sinto muito, sussurrei. Eu nunca deveria ter ligado para você. Eu só não tinha mais ninguém. Não se desculpe. Sua voz estava mais suave do que nunca. É para isso que eu sirvo. Você é meu chefe, não meu contato de emergência. Esta noite, eu sou os dois. O calor de seu corpo ao meu lado, a segurança do carro, a onda de adrenalina e álcool. Tudo veio de uma vez. Virei-me para ele, olhando-o de verdade, sem a distância profissional cuidadosa que eu normalmente mantinha. Você é tão bonito, ouvi a mim mesma dizer. Você sabia disso? É incrivelmente impraticável. Como eu devo me concentrar em relatórios trimestrais quando você está sentado aí, parecendo uma espécie de anjo sombrio? Seus olhos se arregalaram um pouco. Amélia. E intimidador, eu estava embalada agora. 5 anos de contenção profissional desmoronaram. Tão intimidador. Você sabia que eu pratiquei meu cumprimento matinal por 3 semanas quando comecei a trabalhar para você? Bom dia, Sr. Cole. Devo ter dito isso 1000 vezes na frente do meu espelho, porque eu tinha medo de gaguejar ou dizer algo estúpido. E você me demitiria na hora. Eu nunca faria isso. E suas mãos? Peguei a mão dele e olhei para seus dedos longos. Os calos que testemunhavam mais trabalho físico do que a maioria dos executivos. Eu penso mais nessas mãos do que é profissionalmente apropriado. Como elas se sentiriam, como elas... Eu me contive. Um pequeno pedaço do meu cérebro gritava para eu calar a boca. Que eu já tinha dito demais. Que esta segunda-feira de manhã seria um pesadelo. Mas Adrian me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Determinado, focado, quase faminto. Amélia, ele disse com cautela. Você está bêbada, muito bêbada. Eu concordei. É por isso que finalmente estou te dizendo a verdade. Estou apaixonada por você há 3 anos, 2 meses e... Olhei para o meu relógio, aproximadamente 14 horas, mais ou menos. Ele cerrou os dentes. Você não está falando sério. Estou falando muito sério. Inclinei-me para mais perto dele. Minha mão ainda segurava a dele. Eu sinto isso toda vez que você passa pela minha mesa. Toda vez que você diz meu nome. Toda vez que você sorri, o que, a propósito, não acontece com frequência suficiente. Você deveria sorrir mais. Você fica deslumbrante quando sorri. Amanhã de manhã, você não vai se lembrar disso. Provavelmente não. Eu estava perto o suficiente para sentir sua respiração no meu rosto. É por isso que vou fazer isso enquanto ainda tenho coragem. Eu agarrei sua gravata. Só que ele não estava usando gravata. Então, em vez disso, agarrei sua camisa e o puxei para mim. Por meio segundo, ele resistiu. Então, ele colocou a mão na minha nuca e me beijou de volta. Foi completamente diferente do que eu tinha imaginado. Melhor e pior ao mesmo tempo. Sua boca era firme e exigente. Tinha gosto de café e de algo mais escuro. Sua outra mão encontrou minha cintura. Ele me puxou para mais perto, apesar da posição desajeitada no carro. Eu emiti um som que teria me envergonhado se eu estivesse sóbria. E ele o engoliu.
Ele aprofundou o beijo até que eu esqueci onde eu terminava. E ele começava quando finalmente nos separamos. Ambos estávamos ofegantes. Seus olhos estavam quase pretos de desejo. Isso foi um erro, ele disse, mas sua mão ainda estava enterrada no meu cabelo. O melhor erro que eu já cometi, murmurei. Então o carro parou, o mundo inclinou para o lado e tudo ficou preto. Eu acordei com a luz do sol perfurando minhas pálpebras como pequenas facas. Minha cabeça latejava a cada batida do coração. Minha boca parecia que eu tinha mastigado lã, e cada músculo do meu corpo doía. Esta não era minha cama. Estes não eram meus lençóis. Este definitivamente não era meu cobertor. Sentei-me rápido demais e o quarto girou. Lençóis caros, um quarto masculino, janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Eu estava vestindo uma camiseta grande que definitivamente não era minha. E minhas roupas de trabalho estavam dobradas em uma cadeira próxima. Oh Deus, oh Deus! Eu estava no quarto de Adrian Cole. A porta se abriu e ele entrou, carregando uma bandeja com café, água e algo que parecia analgésico. Ele estava recém-saído do banho, vestindo calças escuras e uma camisa branca. Ele parecia ter dormido 8 horas, em vez de passar metade da noite acordado, cuidando de sua secretária bêbada. Você está acordada. Sua voz era deliberadamente neutra. Como você se sente? Como se um caminhão tivesse me atropelado. Peguei a água e os comprimidos que ele me ofereceu e engoli ambos, agradecida. O quê? O que aconteceu? Você não se lembra? Fragmentos voltaram. A briga, a delegacia, o carro, o perfume dele. Eu o beijei? Algumas partes estão confusas. Menti porque eu me lembrava muito bem de tê-lo beijado. E queria morrer. Você bebeu demais. Ele colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Eu te trouxe para cá porque achei que você não deveria ficar sozinha. Você dormiu no meu quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes, certo? Eu não estava no quarto dele. Sinto muito, Sr. Cole. Isso é totalmente antiprofissional. E eu entendo se você quiser que eu peça demissão. Não faça isso. A ordem foi ríspida. Vamos discutir o que aconteceu na segunda-feira. Hoje é sábado. Você vai descansar, comer algo e se recuperar. Victor vai te levar para casa esta tarde. Ele foi até a porta e o pânico tomou conta de mim. Eu disse alguma coisa? A pergunta saiu antes que eu pudesse contê-la. Ontem à noite, no carro, eu disse algo inadequado. Adrian parou de costas para mim. Quando ele se virou, sua expressão era indecifrável. Você disse muitas coisas, Amélia. Nenhuma delas precisamos discutir agora. Isso significava que eu tinha dito. Isso significava que eu tinha confessado. Isso significava que a segunda-feira seria um pesadelo. Descanse, ele disse. E então ele se foi, deixando-me sozinha com minha humilhação e o gosto do beijo dele. A manhã de segunda-feira chegou com a inevitabilidade de uma execução. Passei o fim de semana inteiro ensaiando o que diria a Adrian. Desculpas profissionais, a garantia de que nunca mais aconteceria. Uma oferta cuidadosamente formulada para pedir demissão se ele achasse que meu comportamento havia prejudicado nossa relação de trabalho. O que eu não estava preparada era chegar ao escritório e encontrar um enorme buquê de peônias brancas na minha mesa. Minhas flores favoritas, embora eu nunca tivesse dito a ele. E um bilhete escrito à mão com a caligrafia inconfundível de Adrian. Precisamos conversar. No meu escritório às 9 horas. Olhei para o meu relógio. 8h47. 13 minutos para me preparar para a conversa mais embaraçosa da minha vida profissional. O andar da diretoria estava mais silencioso que o normal. A maioria das pessoas só chegava às 9h30. Sentei-me à minha mesa, olhando para aquelas peônias, tentando me lembrar se alguma vez mencionei minha flor favorita na presença dele. Eu tinha feito isso? Ou ele simplesmente notou? Senhorita Chen, a voz de Adrian soou de sua porta. Eu me assustei. Você chegou cedo. Eu sempre chego cedo, Sr. Cole. Levantei-me e alisei minha saia lápis azul marinho com as mãos apenas ligeiramente trêmulas. Eu havia escolhido minha roupa mais conservadora. Uma blusa de gola alta, saltos discretos, o cabelo preso em um coque apertado. Uma armadura contra a memória da noite de sábado. Sim, você chega. Seus olhos cinzentos me avaliaram. Entre. Eu o segui até seu escritório, aquele espaço familiar que agora parecia carregado de uma eletricidade perigosa.
Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista da cidade. Sua mesa era de mogno maciço e sempre impecavelmente organizada. A poltrona de couro onde eu me sentei inúmeras vezes para anotar ditados, de repente, parecia território inimigo. Ele fechou a porta atrás de nós. O clique suave pareceu definitivo. Sente-se. Ele apontou para uma das cadeiras em frente à sua mesa. Mas em vez de se sentar atrás da mesa em sua posição de poder, ele se encostou na borda da frente. Perto, perto demais. Eu podia sentir o cheiro do perfume dele. Sr. Cole, eu gostaria de me desculpar pela noite de sexta-feira. Meu comportamento foi completamente inadequado. Você se lembra do que me disse? Sua voz era baixa, controlada. No carro, o calor subiu ao meu rosto. Algumas coisas, partes, olhei para minhas mãos. O suficiente para me envergonhar profundamente. Você me disse que está apaixonada por mim há 3 anos. Não era uma pergunta. Você me beijou. Então você desmaiou e eu te levei para minha casa porque não podia te deixar sozinha naquele estado. Eu entendo se você quiser minha demissão. Eu não quero sua demissão, Amélia. Ele se aproximou e eu me forcei a olhá-lo nos olhos. Eu quero saber se você estava falando sério. Meu coração martelava contra minhas costelas. Eu estava bêbada. Isso não é uma resposta. Sr. Cole, Adrian, a correção foi firme. Quando estamos sozinhos, você me chama de Adrian. A familiaridade de seu primeiro nome na minha língua parecia perigosa. Isso não é apropriado. Nada sobre a noite de sexta-feira foi apropriado. Ele se agachou para ficar no meu nível. Desta proximidade, eu podia ver a cicatriz fraca em seu queixo, os fios prateados em seu cabelo escuro nas têmporas. Mas aconteceu. É por isso que estou te perguntando agora. Sobre-lhe à luz do dia. Você quis dizer o que disse? Eu poderia mentir. Deveria mentir para proteger meu emprego. Minha dignidade, a relação profissional cuidadosamente construída que levamos 5 anos para criar. Sim. A palavra saiu como um sussurro. Eu quis dizer. Algo mudou em sua expressão. Triunfo misturado com algo mais sombrio, algo possessivo. Bom, porque estou meio apaixonado por você desde que você disse ao senador Marsh que suas preocupações sobre minhas práticas de negócios eram tentativas mal disfarçadas de extorsão, e sugeriu que ele encontrasse um método menos óbvio para solicitar subornos. Eu pisquei. Isso foi há 2 anos. Há 2 anos, 4 meses e 6 dias. Sua mão subiu para acariciar meu rosto. Seu polegar roçou-me amassando o rosto com uma suavidade devastadora. Eu te desejei por tanto tempo, Amélia. Mas você era minha assistente. Eu era seu empregador. A dinâmica de poder era impossível. Ainda é impossível. Respirei, entregando-me ao seu toque. É mesmo? Seu polegar passou pelo meu lábio inferior e eu tremi. Você não é apenas minha assistente, Amélia. Você gerencia toda a operação. Você sabe coisas sobre meu negócio que poderiam me destruir. Você tem acesso a contas, contratos e informações que eu não confio a mais ninguém. Não somos empregador e empregada. Somos parceiros. Parceiros não se beijam. Estes aqui, sim. Ele se inclinou para a frente, sua respiração quente no meu rosto. Diga-me para parar. Diga-me que isso é um erro e nunca mais falaremos sobre isso. Manteremos a distância profissional e eu guardarei esses sentimentos. Eu deveria ter dito a ele para parar. Eu deveria ter sido a responsável. Em vez disso, fechei a distância entre nós e o beijei. Desta vez eu estava sóbria. Desta vez eu me lembraria de cada detalhe. Sua mão se enroscando no meu cabelo, soltando-o do coque. Sua outra mão na minha cintura, puxando-me para cima e pressionando-me contra ele. O som baixo que ele fez quando mordi seu lábio inferior. O gosto de seu café da manhã. A maneira como ele aprofundou o beijo até que eu estivesse ofegante contra sua boca. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, seus olhos estavam quase pretos. Isso muda as coisas, ele disse. Sua voz soava rouca. Eu sei. As pessoas vão falar. Haverá especulações sobre como você conseguiu sua posição. Deixe que falem. Surpreendi a mim mesma com minha certeza. Eu sei o que eu mereci. Seu sorriso era selvagem. Sim, você mereceu. Ele se afastou, passando a mão pelo cabelo agora despenteado. Mas precisamos ser cuidadosos. Meu mundo não é apenas negócios, Amélia. Há pessoas que te usariam para chegar até mim. Eu sei o que você é.
Na verdade, eu sempre soube. As reuniões que não estavam em nenhum calendário. Os homens com olhos frios que vinham e iam. A maneira como políticos e chefes de polícia lhe mostravam respeito. Eu não sou ingênua sobre seus negócios, Adrian. Saber e entender são duas coisas diferentes. Ele foi até a janela e olhou para a cidade. A família Castellano tem pressionado meu território há meses. Eles veem fraquezas em todos os lugares para explorar. Se eles souberem que você é importante para mim, você se tornará um alvo. Levantei-me e fui até ele na janela. Eu entendo o risco. Você entende também? Ele se virou para mim. Você entende que um relacionamento comigo significa motoristas armados e seguranças? E que você nunca poderá estar realmente sozinha em público? Que significa jantares com homens que mataram pessoas? E festas onde todos sorriem enquanto planejam a queda um do outro? Você está tentando me assustar? Estou tentando ser honesto. Sua mão encontrou a minha. Seus dedos se entrelaçaram com os meus. Eu te quero, Amélia. Eu te quero há tanto tempo que dói fisicamente. Mas não vou te colocar em perigo. Se você escolher isso, então escolha a mim. Você precisa entender o que está aceitando. Olhei para nossas mãos entrelaçadas. As dele eram maiores, mais escuras, cobertas de cicatrizes sobre as quais eu nunca perguntei. As minhas eram menores, mais macias, intocadas pela violência. Não combinávamos, mas de alguma forma, sim. Eu escolho você, eu disse suavemente, apesar do perigo. O interfone em sua mesa zumbiu, quebrando o momento. A voz de sua secretária, minha substituta pela manhã, soou. Sr. Cole, Victor está aqui com notícias urgentes. A expressão de Adrian endureceu instantaneamente. O homem de negócios substituiu o homem vulnerável que acabara de confessar seus sentimentos. Ele foi até sua mesa e apertou o botão. Mande-o entrar. Victor entrou. Sua expressão, geralmente estoica, estava mais tensa que o normal. Ele me lançou um olhar. Depois, para Adrian novamente. Deveríamos falar a sós. Tudo o que você me disser, pode dizer na frente da senhorita Chen. A sobrancelha de Victor se ergueu ligeiramente, mas ele assentiu. O armazém no cais. Houve um incidente na noite passada. 3 de nossas entregas foram interceptadas. Os guardas foram deixados vivos, mas marcados. Vi Adrian cerrar os dentes. Castellano, eles deixaram seu cartão de visita. Eles querem uma reunião. Claro que querem. A mão de Adrian se fechou em um punho sobre a mesa. Organize. Terreno neutro. Amanhã à noite. Chefe, eles estão escalando. Primeiro as disputas territoriais, agora ataques diretos às nossas linhas de abastecimento. Isso é mais do que apenas negócios. O olhar de Adrian se voltou para mim, depois de volta para Victor. Estou ciente disso. Victor seguiu seu olhar. Um entendimento apareceu em seu rosto. Eu entendo. Então você sabe que eles usarão qualquer alavanca que encontrarem. É por isso que a senhorita Chen terá proteção pessoal a partir de hoje. Diego e Marcos, 24 horas por dia. Adrian, isso não é necessário. Eu comecei. Isso não é negociável. Sua voz não deixava espaço para discussão. Ou você aceita a proteção, ou terminamos isso antes mesmo de começar. O ultimato me atingiu, mas quando vi o medo real em seus olhos, o medo por mim, eu cedi. Tudo bem, mas eles ficam fora do meu apartamento. Combinado. Ele se virou para Victor novamente. Faça os arranjos e dobre a segurança em todos os nossos pontos fracos. Se Castellano quer uma guerra, então daremos uma a ele. Depois que Victor saiu, Adrian se encostou levemente em sua mesa. E por um momento, o peso da liderança ficou visível, antes que ele se endireitasse novamente. Foi isso que eu quis dizer, ele disse suavemente. Este é o mundo para o qual estou te trazendo. Fui até ele e, surpreendendo a nós dois, peguei seu rosto em minhas mãos. Então vamos lidar com isso juntos. Ele colocou os braços ao meu redor e me puxou para perto. Por um longo momento, apenas ficamos ali, nos abraçando, enquanto a cidade se estendia abaixo de nós, sem saber que uma guerra estava se formando em suas sombras. Preciso me preparar para a reunião de amanhã, ele disse finalmente. Mas esta noite jante comigo, não como minha assistente, mas como o que quer que seja isso. Um encontro. Eu sorri contra seu peito. Adrian Cole quer me convidar para um encontro. Eu quero fazer muitas coisas com você, Amélia. Sua voz baixou para aquele tom perigoso que fazia meu coração acelerar. Um encontro é apenas o começo.
O resto do dia passou como um sonho surreal. Eu trabalhava na minha mesa, atendendo chamadas e gerenciando a agenda de Adrian, muito ciente de sua presença atrás da porta. Cada vez que ele me chamava para ditar, o ar entre nós crepitava com eletricidade. Sua mão roçava a minha quando ele me entregava documentos. Seu olhar demorava um momento a mais. Às 15 horas, 2 homens apareceram na minha mesa. Um era alto e magro, com cabelo escuro, o outro mais robusto e com a cabeça raspada. Ambos tinham a protuberância reveladora de coldres de ombro sob suas jaquetas. Senhorita Chen, sou Diego. Este é Marcos. O Sr. Cole nos pediu para garantir sua segurança. Olhei por cima deles para a porta de Adrian e o vi observando através do vidro. Ele assentiu uma vez. Eu não preciso de babás, eu disse, mas sem entusiasmo. Diego sorriu levemente. Considere-nos sombras muito atentas. Eles cumpriram sua palavra. Quando saí às 18 horas para me arrumar para o jantar, eles me seguiram a uma distância discreta. Quando saí do meu prédio 1 hora depois, em um vestido verde esmeralda que eu possuía há 2 anos, mas nunca tinha usado, eles estavam esperando perto de um sedã preto. O Sr. Cole nos pediu para levá-la, explicou Marcos. O restaurante era exclusivo, do tipo que exigia reservas com meses de antecedência e não tinha preços no cardápio. Adrian já estava lá e se levantou quando me aproximei. Ele havia vestido um terno cor de carvão que realçava seus ombros largos e a maneira como ele me olhava. Faminto, possessivo, reverente. Meus joelhos ficaram fracos. Você está deslumbrante, ele disse, puxando a cadeira para mim. Você também não está nada mal. O jantar foi perfeito. Falamos sobre tudo, exceto o trabalho. Meu amor por filmes antigos, sua paixão por carros clássicos, a viagem a Paris que eu sempre quis fazer, a cabana nas montanhas para onde ele se retirava para pensar. Nós rimos de verdade. E eu vi um lado de Adrian que nunca tinha visto. Ele era mais leve, mais livre, quase juvenil em seu entusiasmo quando falava de algo que amava. Eu nunca pensei que faria isso. Ele confessou durante a sobremesa. Sentar assim, em frente a você, estar assim com você. Eu imaginei isso 1000 vezes. Sua mão encontrou a minha sobre a mesa. Em cada jantar de negócio chato, eu imaginava você sentada em frente a mim. Em cada viagem de negócios. Eu desejava que você não estivesse lá como minha assistente, mas como minha... Eu sempre fui sua, Adrian. A confissão veio fácil. Eu só não achava que você me via dessa forma. Eu sempre te vi, Amélia. Todos os dias, a cada momento. Seu polegar acariciou meus nós dos dedos. Você é a última coisa em que penso antes de dormir e o primeiro pensamento quando acordo. A intensidade em sua voz me deixou sem fôlego. Isso era real. Isso estava realmente acontecendo. Saímos do restaurante abraçados, seu braço em volta da minha cintura, minha cabeça em seu ombro. Diego e Marcos nos seguiram e eu quase esqueci que eles estavam lá, até que Adrian de repente ficou tenso. Abaixe-se. Sua voz era afiada e autoritária. Mal tive tempo de reagir. Ele já estava me empurrando para trás de um carro, cobrindo-me com seu corpo. O som de tiros rasgou a noite. Estalos agudos que ecoavam nos prédios. Vidro explodiu em algum lugar atrás de nós. Pessoas gritaram. Diego e Marcos revidaram o fogo. Suas armas apareceram com velocidade praticada. Adrian me segurou sob ele. Seu coração martelava contra minhas costas. Sua respiração estava quente na minha orelha. Fique abaixada, ele ordenou. Não se mova. Durou talvez 30 segundos, mas pareceu horas. Então, silêncio. Interrompido apenas por alarmes de carros e sirenes distantes. Limpo. A voz de Victor veio de algum lugar à nossa esquerda. Quando ele chegou, Adrian se afastou, me apalpando freneticamente. Você está ferida, Amélia? Olhe para mim. Você está ferida? Estou bem. Minha voz tremeu. Estou bem. Suas mãos seguraram meu rosto e eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo cru e absoluto. Sinto muito, Deus. Amélia, sinto muito. Era exatamente isso que eu temia. Não é sua culpa. Sim, é. Ele me levantou e me segurou com força. Castellano acabou de declarar guerra e ele usou você para isso. O esconderijo era completamente diferente do que eu imaginava. Eu esperava algo industrial, frio, funcional. Em vez disso, Adrian me levou para uma cobertura em um de seus prédios,
com janelas do chão ao teto e móveis caros. Uma gaiola dourada com uma vista deslumbrante da cidade que acabara de tentar me matar. Você fica aqui até que isso seja resolvido. Adrian andava de um lado para o outro na sala de estar, como um animal enjaulado. Ele havia tirado a jaqueta, que estava perfurada nos ombros, e sobre sua camisa branca, sangue manchava sua manga. Não era dele, ele me garantiu. Mas a visão ainda me revirava o estômago. Por quanto tempo? Eu estava sentada na beira de um sofá de couro, ainda usando meu vestido verde esmeralda, embora agora estivesse rasgado na bainha onde me escondi atrás do carro. O tempo que for necessário. Ele parou de andar, passando as duas mãos pelo cabelo. Castellano fez sua jogada. Ele sabe que você é importante para mim agora. Sua alavanca. Então sou uma prisioneira. Você está protegida. Sua voz era ríspida. Há uma diferença. Há mesmo? Eu me levantei. A raiva finalmente rompeu o choque. Você pode continuar vivendo sua vida enquanto eu me escondo em uma torre como uma princesa de conto de fadas. Isso não é um conto de fadas, Amélia. Ele se aproximou de mim. Seus olhos brilhavam. Isso é real. Aquelas balas eram reais. Se Victor não estivesse nos seguindo, se Diego e Marcos não estivessem lá. Sua voz falhou ligeiramente e ele se virou. Eu não posso te perder. A emoção crua em sua voz fez minha raiva desaparecer. Fui por trás dele e coloquei minha mão em suas costas. Senti-o enrijecer. Então ele relaxou lentamente sob meu toque. Conte-me sobre a primeira vez, eu disse suavemente. A primeira vez que você me notou. Me notou de verdade. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então, na sua segunda semana, você ficou até tarde para terminar o contrato Morrison. Saí do meu escritório à meia-noite. Encontrei você dormindo na sua mesa com o rosto no teclado. Havia uma mancha de café na sua blusa e seus sapatos estavam debaixo da mesa porque seus pés doíam. Você parecia tão jovem, tão dedicada, tão real. Apesar de tudo, eu sorri. Acordei com uma marca de teclado na minha bochecha. Eu sei. Eu te observei acordar. Vi você entrar em pânico quando percebeu que tinha adormecido. Ele se virou para mim. Você não deu desculpas, apenas imprimiu o contrato. Estava na minha mesa antes de eu chegar na manhã seguinte. E você nunca mencionou. Eu tinha medo que você me demitisse. Eu tinha medo do quanto eu queria te tocar. Sua mão subiu para acariciar meu rosto. Fui para casa naquela noite e me disse que estava sendo ridículo. Você era minha funcionária. Era inadequado. Mas depois disso, ficou cada dia mais difícil ignorar. Quando você percebeu, eu me inclinei em seu toque, que era mais do que apenas atração. O incidente com o senador Marsh. Você foi tão determinada, tão destemida. Você enfrentou um homem com o dobro do seu tamanho, que poderia ter destruído sua carreira com uma ligação. E você fez isso para me proteger. Seu polegar acariciou minha bochecha. Foi quando percebi que você não era apenas bonita, ou inteligente, ou competente. Você era leal. E no meu mundo, lealdade é mais rara que diamantes. Eu nunca te trairia, Adrian. Eu sei. Então ele me beijou, suave e ternamente. Tão diferente da paixão daquela manhã. Quando ele se afastou, sua expressão era séria. É por isso que preciso te contar tudo. Quem eu realmente sou, o que eu realmente faço. Chega de versões cuidadosamente editadas. Se você quer estar comigo, você precisa conhecer a verdade. Sentamos juntos no sofá e ele me contou sobre seu avô, que construiu um império do nada, por pura força de vontade e violência estratégica. Sobre seu pai, que morreu quando Adrian tinha 19 anos, deixando-o no controle de uma organização fragmentada. Sobre as decisões que ele tomou, os limites que ele cruzou, o sangue em suas mãos. A família Castellano tem sido minha inimiga desde a minha infância. Ele explicou. Inimizades antigas, disputas territoriais, o tipo de ódio que é passado por gerações. Mantivemos uma paz instável por anos. Mas Marco Castellano está morrendo. Câncer, ele tem talvez 6 meses. Seu filho Vincent quer consolidar seu poder antes da morte do pai. E isso significa eliminar ameaças. Você é a maior ameaça. Eu controlo os portos, os sindicatos da construção, metade dos juízes. Se Vincent puder me enfraquecer antes da morte de seu pai, ele terá o apoio das outras famílias quando assumir o poder. A mão de Adrian encontrou a minha e a apertou com força.
Você se tornou um alvo no momento em que demonstrei interesse. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Eu deveria ter mantido distância até garantir sua segurança. Eu não quero segurança se isso significa não ter você. As palavras me surpreenderam com sua veemência. Eu te observei da minha mesa por 3 anos, te amando em silêncio. Não vou desistir de você agora que finalmente te tenho. Você pode não ter escolha. Sua voz soou sombria. Se Vincent convencer as outras famílias de que estou fraco, de que amoleci por causa de uma mulher, então provamos a ele o contrário. Eu me virei para ele. Eu não sou uma donzela indefesa, Adrian. Eu administro os negócios legítimos do seu império há 3 anos. Conheço cada contrato, cada acordo, cada aliança. Deixe-me ajudar. De jeito nenhum. Não vou te colocar nessa posição. Eu já estou nessa posição. Minha voz se elevou. Você mesmo disse. Eu sei demais. Já estou envolvida em tudo o que você faz. A única diferença é se eu me escondo em uma torre ou fico ao seu lado. Você não entende o que está pedindo. Então me explique. Segurei seu rosto e o forcei a me olhar. Pare de me proteger da realidade e me diga a verdade. A verdade inteira. Ele encontrou meu olhar e o que quer que tenha visto nele o fez assentir lentamente. Amanhã à noite vou me encontrar com Vincent em terreno neutro, supostamente para negociar a paz. Mas é uma armadilha. Como você sabe? Porque eu faria o mesmo. Seu sorriso era frio. Ele fará exigências que sabe que não posso aceitar. E então usará minha recusa como justificativa para uma escalada. No final da semana, estaremos em guerra aberta. E se você aceitar as exigências dele? Impossível. Ele me pedirá para ceder território, desistir do acesso ao porto, trair aliados. Coisas que destruiriam tudo o que minha família construiu. E se houver uma terceira opção? Uma ideia tomou forma. Imprudente e provavelmente insana. E se eu for com você? De jeito nenhum. Me escute, segurei suas mãos. Vincent quer provar que você está fraco por minha causa. Então mostre a ele que eu te torno mais forte. Leve-me à reunião. Deixe-me participar. Mostre a todas as famílias lá que não sou uma vergonha secreta que você esconde, mas uma parceira. Você está me pedindo para pintar um alvo nas minhas costas. O alvo já está lá. Adrian, ele está me pedindo para pintar um alvo nas suas costas. Desta forma, pelo menos eu tenho controle sobre como sou percebida. Apertei suas mãos. Confie em mim, como eu sempre confiei em você. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para nossas mãos entrelaçadas. Finalmente, se você fizer isso, você me seguirá incondicionalmente. Você não fala, a menos que eu diga. Você não sai do meu lado por um segundo. E se algo der errado, o que não vai acontecer? Se acontecer, ele continuou, determinado. Victor vai te tirar de lá. Você não discute, não hesita. Você o deixa te proteger. Prometa-me. Eu prometo. Ele me puxou para seus braços e me segurou com tanta força que mal conseguia respirar. Eu não te mereço. Ele murmurou em meu cabelo. Que pena. Você está preso a mim. Ficamos assim por um longo tempo, encontrando conforto na presença um do outro. Finalmente, ele se afastou e afastou o cabelo do meu rosto. Você deveria descansar. Amanhã será um dia difícil. Fique comigo. O pedido saiu mais baixo do que eu pretendia. Não quero ficar sozinha esta noite. Ficarei o tempo que você precisar. Ele se levantou e me estendeu a mão. Venha, vou te mostrar o quarto. O quarto principal era tão luxuoso quanto o resto da cobertura. Adrian me deu uma de suas camisas para dormir e eu me troquei no banheiro, olhando o meu reflexo no espelho. Minha maquiagem cuidadosamente aplicada estava borrada, meu cabelo despenteado, meus olhos muito grandes e cheios de medo. Esta era minha vida agora. Tiros, esconderijos e reuniões com homens que matavam sem remorso. E de alguma forma, eu estava escolhendo isso. Eu o estava escolhendo. Quando saí, Adrian estava sentado na beira da cama. Sua camisa estava desabotoada, revelando seu peito musculoso, que eu só tinha visto de relance antes. Cicatrizes marcavam sua pele, testemunhos de uma vida violenta que eu estava apenas começando a entender. De onde vêm essas? Aproximei-me. Senti-me atraída, apesar da minha hesitação. Lembranças. Sua voz soava rouca, de lições aprendidas e inimigos que chegaram perto demais. Estendi a mão e passei os dedos pela cicatriz mais longa, uma linha irregular sobre suas costelas. Dói? Não mais. Sua mão cobriu a minha,
pressionando-a contra seu peito. Eu podia sentir seu coração batendo, forte e constante. A única coisa que dói agora é a ideia de te perder. Você não vai. Subi na cama ao lado dele e ele me puxou para si, minhas costas contra seu peito, seus braços firmemente ao meu redor. Durma, Amélia, ele murmurou. Eu vou vigiar. Você também precisa dormir. Farei isso mais tarde, quando tiver certeza de que você está segura. Eu queria discutir, mas o cansaço me puxou para baixo. A adrenalina, o esgotamento emocional, o conforto de seus braços, tudo isso junto me puxou para o sono. Adrian, murmurei, já meio adormecida. Eu te amo, mesmo sabendo de tudo. Eu te amo. Seus braços me apertaram mais. Eu também te amo, Amélia. Mais do que eu jamais pensei que poderia amar alguém. Mais do que provavelmente é bom para nós dois. Sorri contra seu peito e me deixei levar pelo sono. Sonhei com balas que se transformavam em pétalas de rosa e com guerras vencidas com palavras em vez de sangue. Acordei com o cheiro de café e o som da voz de Adrian, ríspida e autoritária, vindo da sala de estar. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto e, por um momento, esqueci onde eu estava. Então, minha memória voltou. O tiroteio, o esconderijo, a confissão de Adrian. Vesti um roupão que encontrei no armário e caminhei descalço em direção à sua voz. Não me importa o que Marcus Petrov quer, Adrian dizia ao telefone, andando de um lado para o outro em frente à janela, vestindo calças escuras e uma camisa branca meio abotoada. Diga a ele que a resposta é não. Se ele não consegue controlar seu próprio território, o problema é dele, não meu. Ele me notou e sua expressão suavizou. Ele levantou um dedo, 1 minuto, e eu assenti, indo para a cozinha, onde um farto café da manhã me esperava. Croissants, frutas frescas, café de uma cara cafeteira francesa. Mesmo em uma crise, Adrian mantinha certos padrões. Terminamos. Ele encerrou a ligação e veio até mim. Suas mãos seguraram meu rosto enquanto ele me beijava profundamente. Bom dia, bom dia. Eu sorri para ele. Foi um belo despertar. Estou acordado há horas, te observando dormir. Eu precisava fazer isso antes de enlouquecer. Ele me serviu café e adicionou a quantidade exata de leite que eu gostava, sem perguntar, como você se sente? Surpreendentemente bem, considerando que levei um tiro ontem à noite. Sua mandíbula se contraiu. Isso não vai acontecer de novo. Eu tripliquei sua segurança. Adrian, isso não é negociável. Ele me entregou o café. Diego, Marcos e outros 4. Eles se revezarão. Você não verá a maioria deles, mas eles estarão lá. Eu queria discutir a necessidade, mas quando vi o medo em seus olhos, apenas assenti. Ok. Ele pareceu surpreso com minha pronta concordância. Você precisa disso, eu entendo. Tomei um gole de café. Então, qual é o plano para esta noite? Encontramos Vincent às 8 horas no Lucianos. É um restaurante da família Russo. Terreno neutro. Antônio Russo vai mediar. Ele se encostou no balcão. Todas as famílias estarão representadas lá. É tanto teatro quanto negociação. O que devo vestir? Algo que mostre que você pertence ao meu lado. Elegante, mas não ostensivo. Queremos projetar força, não desespero. Ele me puxou para perto. Você está pronta? Tem certeza, Amélia? Ainda não é tarde para mudar de ideia. Tenho certeza. Envolvi meus braços em sua cintura. Estamos todos no mesmo barco, lembra? O dia passou em um estranho limbo. Adrian trabalhava da cobertura, atendendo chamadas e realizando videoconferências, enquanto eu revisava sua agenda e mantinha uma aparência de normalidade. Mas homens armados patrulhavam o prédio e toda vez que um carro dava um tiro na rua abaixo, meu coração acelerava. Às 6 horas, uma equipe chegou com opções de roupas, uma arara de vestidos de grife que deviam custar mais do que meu salário anual. Adrian escolheu um vestido azul meia-noite com um corpete justo e saia fluida, elegante e discreto. Perfeito, ele disse, passando os dedos pelo tecido. Você vai ofuscar todas as outras lá. Esse não é o objetivo. Não, o objetivo é deixar claro para cada homem naquela sala que você me pertence e que sou forte o suficiente para proteger o que é meu. Sua mão deslizou. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir o quê? Eu não vou conseguir. 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 Eu não vou conseguir.
Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Quando saí do quarto, Adrian estava me esperando na sala, deslumbrante em seu terno preto que realçava seus ombros largos. O olhar em seus olhos quando me viu era pura cobiça. Se não tivéssemos essa reunião, ele disse com a voz rouca, eu tiraria esse vestido de você em segundos. O calor me inundou outra hora. Com certeza. Ele ofereceu seu braço. Você está pronta? A viagem para o Lucianos foi tensa. Victor dirigia com Diego no banco do passageiro, enquanto Marcos seguia em um segundo carro com segurança adicional. Adrian segurou minha mão o tempo todo. Seu polegar desenhava padrões na minha palma, o que teria sido reconfortante se eu não estivesse tão ciente da arma em seu coldre de ombro. Lembre-se, ele disse suavemente. Você não fala, a menos que eu peça. Você fica ao meu lado, e se algo acontecer, Victor me tira de lá. Eu me lembro. Apertei sua mão. Eu confio em você, Adrian. O Lucianos era um restaurante italiano da velha guarda, com cabines de couro vermelho e iluminação suave, onde negócios eram feitos e desfeitos há gerações. Fomos conduzidos a uma sala privada nos fundos, e meu fôlego parou quando vi a cena que nos esperava. Uma grande mesa dominava a sala, em torno da qual já estavam sentados homens em ternos caros. Reconheci alguns das fotos que Adrian me mostrou. Antônio Russo, o mediador, com seu cabelo grisalho e olhos amigáveis que escondiam uma inteligência implacável. Marco Castellano, pálido e emagrecido por sua doença, mas ainda imponente. E ao lado dele, Vincent Castellano, mais jovem que seu pai, mas com os mesmos olhos frios. Quando entramos, todas as conversas cessaram. Adrian. Antônio se levantou e estendeu a mão. Obrigado por terem vindo. E quem é esta adorável companhia? Esta é Amélia Chen, disse Adrian, colocando a mão firmemente em volta da minha cintura. Minha parceira em todas as coisas. A ênfase em todas as coisas não passou despercebida por ninguém. Os olhos de Vincent se estreitaram, enquanto a expressão de Marco permaneceu neutra. Que inesperado. O sorriso de Vincent não alcançou seus olhos. Eu não sabia que você traria uma acompanhante para uma reunião de negócios. A senhorita Chen não é uma acompanhante. Adrian puxou uma cadeira para mim e a colocou ao lado da sua. Ela é minha vice. O que você me diz, você diz a ela. O jogo de poder foi brilhante. Ao me trazer e me apresentar como parte integrante de seu negócio, Adrian transformou a suposta fraqueza de Vincent em força. Podemos começar? Antônio tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Estamos aqui para discutir as recentes tensões entre as organizações Cole e Castellano. Tensões, a voz de Adrian soou fria. Os homens do seu filho abriram fogo em uma rua aberta ontem à noite. Isso não são tensões, é um ato de guerra. Você não tem provas de que fomos nós. Vincent respondeu calmamente. Eu tenho seu cartão de visita, o mesmo que você deixou no meu armazém na noite anterior. Adrian recostou-se na cadeira, parecendo enganosamente relaxado. Não vamos nos fazer de bobos. Marco Castellano tossiu, um som úmido que falava de pulmões moribundos. Quando se recuperou, sua voz era surpreendentemente forte. Meu filho pode ter sido um pouco precipitado, mas vocês têm invadido nosso território há meses, Cole. A expansão do porto, os contratos sindicais. Vocês estão tentando nos expulsar. Estou expandindo minhas atividades comerciais legais. Se isso pressiona suas atividades ilegais, talvez vocês devessem se adaptar. A mão de Adrian encontrou a minha sob a mesa e a apertou suavemente. Mas estou disposto a discutir limites razoáveis. Razoáveis. Vincent riu amargamente. O que você consideraria razoável? Que você desista dos portos do norte, que pare seus projetos de construção em nossos bairros? Não vou desistir de nada que adquiri legalmente. A voz de Adrian ficou mortalmente silenciosa. Mas estou disposto a formalizar nossos territórios atuais, sem invasões de ambos os lados. Um pacto de não agressão mútua. E que garantias temos? Perguntou Marco. De que você cumprirá tal acordo? Essa era a minha deixa. Adrian me preparou para este momento. Tirei uma pasta da minha bolsa, documentos que eu havia preparado, que delineavam os territórios existentes, limites propostos e termos contratuais. Eu os deslizei pela mesa para Antônio.
O Sr. Cole oferece um contrato juridicamente vinculativo. Eu disse. Minha voz estava calma, embora meu coração estivesse acelerado. Apoiado por uma arbitragem neutra pelo Sr. Russo. Qualquer violação será revisada e punida com consequências acordadas. O olhar de Vincent caiu sobre mim. Ele me avaliou. E quem é você para falar pelos negócios de Cole? Sou a pessoa que administra seus negócios legais há 5 anos. Mantive seu olhar firme. Eu cuido de seus contratos, seus riscos legais, suas relações com as autoridades da cidade. Se você está procurando alguém que entende o valor de acordos executáveis, essa pessoa sou eu. Seguiu-se um longo silêncio. Então Marco pegou a pasta. Ele folheou as páginas com uma velocidade surpreendente para alguém tão doente. Isso é abrangente, ele admitiu. Mais do que eu esperava. O Sr. Cole não faz as coisas pela metade, eu disse. Nem eu. A mão de Adrian apertou a minha sob a mesa. Aprovação, orgulho e algo mais sombrio que me fez sentir calor. Preciso de tempo para discutir isso com meus conselheiros, disse Marco finalmente. 1 semana. Você tem 3 dias, respondeu Adrian. Depois disso, a oferta expira e resolveremos isso da maneira tradicional. O rosto de Vincent escureceu. Você está nos ameaçando. Estou lhes oferecendo uma escolha. Paz ou guerra? Ambas são aceitáveis para mim. Adrian se levantou, me puxando com ele. Mas entenda uma coisa. Se você escolher a guerra, eu vou te destruir, completamente. E não terei o menor remorso por isso. A viagem de volta para a cobertura foi silenciosa até estarmos seguros lá dentro. A porta estava trancada. Havia seguranças no corredor. Então Adrian me pressionou contra a porta e me beijou com um desespero que me tirou o fôlego. Você foi perfeita. Você foi perfeita, ele murmurou contra minha boca. Tão perfeita. Você viu o rosto de Vincent quando você lhe apresentou o contrato. Ele não esperava que você fosse uma jogadora de igual para igual. Eu sou uma jogadora de igual para igual. Puxei sua jaqueta, tirando-a, diminuindo a distância entre nós. Eu te disse que não seria fraca. Você nunca foi fraca. Suas mãos encontraram o zíper do meu vestido e o abriram com uma lentidão torturante. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E você é minha. Minha. Eu concordei, ofegando quando sua boca encontrou meu pescoço, sempre sua. Mal conseguimos chegar ao quarto. 3 dias. Foi o tempo que tivemos que esperar pela resposta de Marco Castellano. 3 dias que passei com Adrian na cobertura, trabalhando durante o dia como se tudo estivesse normal, enquanto guardas armados patrulhavam e as tensões na cidade aumentavam. Mas as noites eram nossas. Adrian me mostrou lados dele que eu nunca pensei serem possíveis. Como ele cozinhava o café da manhã apenas de cueca, cantarolando para si mesmo. A ternura com que ele traçava minhas feições enquanto estávamos deitados nos lençóis. A possessividade feroz quando mencionei que voltaria para meu próprio apartamento. Você não vai voltar, ele disse determinado. Na segunda manhã, me puxando com força. Não é seguro. Eu não posso viver em um esconderijo para sempre. Adrian, quem disse algo sobre um esconderijo? Ele beijou meu ombro, meu pescoço, o ponto atrás da minha orelha que me fazia arrepiar. Mude-se para cá. Certo. Não como minha assistente se escondendo em uma cobertura, mas como minha parceira. Isso é rápido. Eu te quero há anos, Amélia. Já perdemos tempo demais. Sua mão deslizou pelo meu corpo, tornando difícil pensar com clareza. Diga sim, eu disse sim. Como eu poderia dizer não quando ele me tocava como se eu fosse algo precioso, me olhava como se eu fosse seu mundo inteiro? Mas no 3º dia, a realidade me alcançou. Eu estava trabalhando na mesa do escritório, um espaço que Adrian havia montado para mim, com 2 monitores e tudo o que eu precisava para administrar seus negócios. Quando Victor apareceu na porta, ele disse, Senhorita Chen, há alguém aqui que quer falar com você. Eu franzi a testa. Não estou esperando ninguém. Ela diz que é sua irmã. Fiquei gelada. Eu não tenho irmã. A expressão de Victor endureceu. Ela tem uma identidade. Ela a mostrou para a segurança lá embaixo. Maya Chen, listada como parente. Maya, minha meia-irmã do 2º casamento do meu pai. Nós nos vimos exatamente 2 vezes. Uma no funeral dele, outra quando ela me pediu dinheiro que eu não tinha. Eu havia perdido o contato com ela anos atrás. Mande-a embora, eu disse. Eu não quero. Amélia. Amélia. Uma voz ecoou do corredor, alta e dramática.
Amélia, por favor, eu preciso da sua ajuda. Adrian saiu de seu escritório. Sua expressão era sombria. O que está acontecendo? Minha meia-irmã. Não a vejo há 5 anos. Não sei como ela me encontrou. Eu posso mandá-la embora. A mão de Victor se moveu em direção à sua jaqueta. Não. Levantei-me e endireitei os ombros. Eu vou falar com ela. Talvez ela vá embora por conta própria. Maya não havia mudado muito. Ela ainda era bonita de uma forma calculada, com cabelo perfeitamente mechado e roupas de grife que provavelmente não podia pagar. Mas em seus olhos havia um desespero que eu nunca tinha visto antes. Amélia. Ela correu em minha direção e pegou minhas mãos. Graças a Deus estou tentando te encontrar há semanas, mas seu número antigo não funcionava e seu olhar passou por mim para Adrian. E eu vi o desespero ser substituído por cálculo. Oh, você deve ser o Sr. Cole. Eu li sobre você. O que você quer, Maya? Puxei minhas mãos de volta. Estou com problemas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Reais ou fingidas. Eu não sabia dizer. Peguei dinheiro emprestado de algumas pessoas ruins. Eles estão me ameaçando, Amélia. Não sei a quem mais recorrer. Quanto? 50 mil. Eu quase ri. Eu não tenho 50 mil dólares, Maya. Mas ele tem. Ela olhou para Adrian. Por favor, Sr. Cole. Sou irmã de Amélia. Família, você não gostaria que algo me acontecesse? O olhar de Adrian estava mais frio do que nunca. A quem você deve o dinheiro? A hesitação de Maya me disse tudo. Alguns caras. Não sei os nomes deles. Você está mentindo. A voz de Adrian cortou como uma faca. Victor, ligue para Marcos. Mande-o fazer uma verificação de antecedentes. Quero saber com quem Maya Chen esteve envolvida nos últimos 6 meses. Isso não é necessário. Maya se encolheu. É muito necessário. Adrian ficou ao meu lado, colocando a mão possessivamente na minha cintura. Porque ou você está dizendo a verdade e está em perigo real. Nesse caso, eu cuidarei disso. Ou você está trabalhando para alguém. Nesse caso, você tem cerca de 30 segundos para me dizer para quem, antes que eu peça a Victor para te acompanhar para fora com muito menos cortesia. O rosto de Maya se contorceu. Tudo bem. Vincent Castellano me enviou. Ele disse que se eu me aproximasse de Amélia e ganhasse sua simpatia, ele perdoaria minha dívida. 20 mil, não 50. Sinto muito, Amélia. Eu não tive escolha. A traição doeu, mesmo que Maya e eu mal nos conhecêssemos. Saia. Emilia, por favor, você me usou. Você me colocou em perigo por 20 mil dólares. A raiva substituiu a dor. Saia deste prédio antes que eu mande te prender. Victor deu um passo à frente e Maya recuou. Suas lágrimas agora corriam livremente. Espere. A voz de Adrian fez todos pararem. Ele pegou seu celular, digitou algumas teclas. Então, mostrou a tela para Maya. Isso é uma transferência de 50 mil dólares para sua conta. Não 20. 50. Os olhos de Maya se arregalaram. Por quê? Porque agora você me deve algo. E quando Vincent Castellano perguntar o que aconteceu aqui, você vai dizer a ele exatamente o que viu. Que Amélia está protegida, que ela é intocável, que qualquer um que tentar usá-la contra mim se arrependerá. Sua voz ficou mortalmente baixa. E se você entrar em contato com ela novamente, se você tentar usar seus laços familiares para chegar até ela, eu vou garantir que esses 50 mil dólares sejam o último dinheiro que você receberá. Entendido? Maya assentiu freneticamente e fugiu. Depois que ela se foi, me virei para Adrian. Você acabou de dar a ela 1.000 dólares. Eu enviei uma mensagem a Vincent Castellano. Ele me puxou para perto. Que estou disposto a pagar qualquer preço para te proteger. Que não adianta usar suas conexões contra mim. Ela não é realmente minha conexão. Mal nos conhecemos. Ele não sabe disso. Adrian me beijou na testa. E agora ele sabe que até mesmo suas relações periféricas estão protegidas. Isso te torna menos vulnerável. Não mais. Eu me encostei nele, a adrenalina diminuindo. Eu odeio isso. A paranoia, a constante análise de ameaças, a maneira como todos se tornam uma arma em potencial. Eu sei. Seus braços me envolveram com mais força. Sinto muito. Eu gostaria de poder te oferecer uma vida normal. Eu não quero uma vida normal. Afastei-me para olhá-lo. Eu quero você. Só gostaria que você tivesse menos bagagem. Infelizmente, sou um pacote completo. Eu, meu império, meus inimigos e minha paranoia. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Você ainda quer se mudar?
Mais do que nunca, eu o beijei. Alguém precisa te proteger de si mesmo. Sua risada ecoou em seu peito. Acho que você entendeu errado. Ah, é? Puxei-o para o quarto. Porque do meu ponto de vista, você é quem precisa de proteção. Você está tão ocupado cuidando de todos os outros que se esquece de cuidar de si mesmo. Eu não preciso. Quando foi a última vez que você dormiu mais de 4 horas? Eu o desafiei. Ou comeu uma refeição que não foi entre duas reuniões ou fez algo só porque queria. Não porque servia a um propósito estratégico. Ele ficou em silêncio. Foi o que eu pensei. Empurrei-o para a cama e sentei-me em seu colo. Então, vai ser assim. Você vai me deixar cuidar de você por uma vez e não vai discutir. Eu não sou bom em receber ordens, ele disse, mas suas mãos já estavam em meus quadris. Eu percebi. Desabotoei lentamente sua camisa. Considere isso uma negociação. Eu deixo você me proteger de seus inimigos. Você me deixa te proteger de si mesmo. Posso viver com esses termos. Ele me puxou para baixo para me beijar. Primeiro suavemente, depois cada vez mais desesperado. Naquela noite, enquanto estávamos abraçados, seu celular vibrou. Ele o pegou e olhou. O que foi? Perguntei. Marco Castellano. Ele concordou com nossos termos. A voz de Adrian soava cautelosamente neutra. O contrato será assinado amanhã. A guerra acabou antes mesmo de começar. Eu deveria estar aliviada. Em vez disso, um formigamento desconfortável percorreu minhas costas. Foi fácil demais. Eu também pensei isso. Ele me puxou para mais perto. É por isso que estamos dobrando a segurança para a assinatura. E é por isso que você vai ficar aqui com Victor enquanto eu vou. Não. Sentei-me. Fazemos isso juntos, lembra? Eu estava nas negociações. Eu deveria estar na assinatura também. Amélia, se isso for uma armadilha, eles esperarão que eu te deixe em um lugar seguro. Se você aparecer comigo, você prova que não tem medo, que confia na sua própria segurança. Segurei seus ombros. Deixe-me estar com você, Adrian. Por favor. Ele examinou meu rosto na luz fraca. Então, ele suspirou. Você será minha morte ou minha salvação? Eu o beijei. Um ou outro. Ambos. Ele murmurou contra minha boca. Definitivamente ambos. A assinatura estava marcada para o meio-dia na propriedade de Antônio Russo, uma vasta propriedade ao norte da cidade com terra suficiente para que as ameaças fossem vistas a quilômetros de distância. Adrian usava seu terno mais austero, preto com uma camisa branca impecável, que realçava seu tom de pele escuro. Eu usava um vestido creme feito sob medida que exalava força profissional, sem ser muito provocante. Você parece uma rainha, disse Adrian. Ele ajustou meu colar, um simples colar de pérolas que pertenceu à sua mãe. Ele me deu naquela manhã com um suave: quero que você o tenha. Você parece um rei. Juntos, parecemos donos do mundo. Ele me beijou suavemente. Você está pronta? A viagem durou 40 minutos. Nosso comboio de 3 veículos blindados se movia pela cidade como uma pequena caravana. Diego dirigia nosso carro. Victor estava no banco do passageiro e Marcos seguia no segundo veículo. No terceiro carro, havia mais 4 guardas, todos armados até os dentes. Isso me parece exagerado para uma assinatura de contrato, observei. Nada é exagerado quando se trata da sua segurança. A mão de Adrian encontrou a minha e a apertou com força. A propriedade de Antônio era linda. Gramados extensos, árvores antigas, uma casa principal que parecia ter saído da Toscana. Mas notei as câmeras de segurança, os homens posicionados em pontos estratégicos, as torres de vigia disfarçadas de estruturas decorativas. Fomos acompanhados a um escritório, onde Marco e Vincent Castellano esperavam com Antônio. O contrato estava sobre a mesa entre eles. Várias páginas de linguagem jurídica que formalizavam o acordo verbal que havíamos feito. Adrian, senhorita Chen, Antônio nos cumprimentou calorosamente. Obrigado por terem vindo. Vamos concluir nosso negócio. A assinatura levou menos de 10 minutos. A assinatura de Marco estava trêmula. Sua doença progredia rapidamente, mas era legalmente válida. Em seguida, Vincent assinou. Depois, Adrian. Sua caligrafia era forte e decidida. Adicionei minha assinatura como testemunha, tornando o contrato vinculativo. Pela paz, disse Antônio, servindo a todos um copo de uísque caro. Brindamos. Eu adicionei e vi Vincent me observando por cima do copo. Seu olhar era calculista. Algo em seu olhar me fez estremecer.
Com licença, por favor, eu disse suavemente a Adrian. Preciso ir ao banheiro. Sua mão apertou a minha com mais força. Victor irá acompanhá-la. Não é necessário, é só no corredor. Victor a acompanha. Seu tom não deixava espaço para discussão. Assenti e Victor me seguiu quando saí do escritório. O corredor estava silencioso, decorado com obras de arte caras e fotos de família. Encontrei o banheiro e entrei para respirar por um momento. Era isso. A guerra havia acabado. Poderíamos voltar ao normal, ou ao que passava por normal no mundo de Adrian. Eu estava lavando as mãos quando ouvi vozes do lado de fora. Homens discutindo em italiano. Reconheci a voz de Vincent, embora não entendesse as palavras. Então, uma segunda voz, mais jovem, mais irritada. A porta se abriu de repente. Um homem que eu não conhecia estava lá, com uma arma na mão, com olhos selvagens. Você vem comigo. Abri a boca para gritar, mas ele foi mais rápido, pressionando a arma contra minhas costelas. Faça um som e eu te mato aqui e agora. Meus pensamentos correram. Victor estava do lado de fora da porta, um grito e ele viria. Mas a arma pressionada contra minhas costelas era muito real, e o homem que a segurava parecia desesperado o suficiente para usá-la. Marco Castellano está morrendo, o homem sibilou em inglês com sotaque. Vincent precisa de uma alavanca. Você é ela. Ele começou a me arrastar para uma porta de serviço que eu não tinha notado. Meu coração martelava. Se ele me levasse para fora, para um carro... Pisei com força no peito do pé dele e enfiei meu cotovelo em seu estômago. A arma disparou. O som ecoou ensurdecedor no pequeno espaço, mas a bala atingiu os azulejos, não a carne. Gritei. Alto e longo, a porta do banheiro explodiu para dentro. Victor apareceu com a arma em punho e o atirador se virou para ele. Outro tiro. Victor caiu. Não. O atirador me agarrou novamente, mas eu lutei como uma selvagem. Arranhei, chutei e mordi. Ele me bateu no rosto com a arma e estrelas explodiram diante dos meus olhos. Então, de repente, Adrian estava lá. Ele se moveu com uma graça letal. O que aconteceu a seguir durou apenas segundos, mas pareceu em câmera lenta. Adrian agarrou o pulso do atirador, torceu-o e a arma caiu no chão com um baque. Um joelho no estômago, um cotovelo no rosto, o estalo de ossos. O atirador desabou e Adrian estava sobre ele. Seus punhos voavam com uma violência controlada que era assustadora em sua precisão. Adrian, minha voz soou errada, distorcida. Adrian, pare, você vai matá-lo. Ele olhou para cima e a fúria em seus olhos me fez encolher. Então ele viu o sangue no meu rosto e algo em sua expressão se quebrou. Amélia, ele estava ao meu lado em um instante. Suas mãos seguraram meu rosto suavemente. Cristo, você está sangrando. Estou bem, Victor. Estou bem. A voz de Victor veio da porta, rouca de dor. O colete o pegou. Costelas machucadas, nada permanente. Adrian me puxou para seu peito. Seu corpo inteiro tremia. Eu quase te perdi. Mas você não perdeu. Eu o segurei com força. Estou aqui. Estou bem. Marco e Vincent correram para o corredor, absorvendo a cena. O atirador inconsciente. Victor segurando as costelas. Sangue cobrindo meu rosto. Adrian me segurando como se eu pudesse desaparecer. Que diabos está acontecendo aqui? Acontecendo? Perguntou Marco. Pergunte ao seu filho. A voz de Adrian era mortalmente calma quando ele se afastou para olhar para Vincent. Este era seu homem, seu plano. Não sei do que você está falando. Mas o rosto de Vincent ficou pálido. Ele me disse, eu disse, encontrando minha voz, que Vincent precisa de uma alavanca agora que você está morrendo. Que eu sou essa alavanca. Marco se virou para seu filho. Raiva e decepção lutavam em suas feições magras. Você tentou sequestrá-la depois que acabamos de assinar um tratado de paz. Ela é a fraqueza dele. Vincent apontou para Adrian. Todos podem ver. Ele é obcecado por ela. Se a controlássemos. Se você a controlasse, eu teria queimado toda a sua organização. A voz de Adrian era baixa, mas carregava uma convicção absoluta. E eu ainda posso. Você não pode. O desespero de Vincent era palpável. Temos um tratado que você quebrou dentro de 1 hora após a assinatura. Adrian pegou seu celular e percebi que ele estava gravando tudo. Ele havia gravado tudo. A confissão de Vincent, a tentativa de sequestro, tudo. Isso vai para todas as famílias da cidade, continuou Adrian.
Eles verão que não se pode confiar nos Castellanos. Vou garantir que Vincent seja visto como desesperado e perigoso. Amanhã, você estará isolado e na próxima semana, você estará acabado. A menos que... Ouvi a mim mesma dizer. Todos se viraram para mim. A menos que Vincent renuncie. Publicamente. Ele nomeia outra pessoa para suceder seu pai, alguém que entenda o valor da paz. O olhar de Adrian encontrou o meu, surpreso, mas concordando. Marco me avaliou por um longo momento e depois assentiu lentamente. A garota é inteligente. Vincent, você provou que não é apto para liderar. Pai, minha decisão está tomada. A voz de Marco tinha autoridade absoluta, apesar de seu estado enfraquecido. Você vai renunciar. Marco Júnior me sucederá quando eu morrer. Ele tem o temperamento de sua mãe. Ele é menos impulsivo, mais estratégico. Eu vou um pouco. O rosto de Vincent se contorceu de raiva, mas ele foi inteligente o suficiente para saber que havia perdido. Tudo bem, mas isso ainda não acabou, Cole. Sim, disse Adrian. Temperamento, menos impulsivo, mais estratégico. O rosto de Vincent se contorceu de raiva, mas ele foi inteligente o suficiente para saber que havia perdido. Tudo bem, mas isso ainda não acabou, Cole. Sim, disse Adrian suavemente. Acabou. Venha, Amélia. Perto demais. Respire na direção dela e eu vou te fazer desaparecer tão completamente que ninguém jamais encontrará o corpo. Está claro? Vincent não respondeu. Ele apenas se virou e saiu pisando forte. Depois que a polícia foi chamada, depoimentos foram dados e o caos diminuiu um pouco, Adrian me levou de volta para a cobertura. Suas mãos apertavam o volante. Sua mandíbula estava tensa. Diga alguma coisa, eu disse finalmente. Eu poderia ter te perdido. Sua voz soou rouca. Se eu tivesse sido 5 segundos mais lento, se você não tivesse lutado. Mas eu lutei, e você não foi lento. E estou bem, você não está bem. Você foi atingida com uma pistola. Você tem uma concussão. Sua voz falhou. Cristo, Amélia. Não consigo respirar quando penso no que quase aconteceu. Então não pense nisso. Estendi minha mão e a coloquei em sua coxa. Pense no que aconteceu. Nós vencemos. Vincent está fora. Marco concordou com a paz. Acabou. Nunca acaba. Mas sua mão cobriu a minha, apertando-a com força. Este é o meu mundo. Sempre haverá outro Vincent, outra ameaça, outra tentativa. Então nós cuidaremos disso. Apertei sua mão. Juntos, de volta à cobertura, Adrian estava por toda parte. Ele preparou um banho para mim. Ele examinou minhas pupilas em busca de sinais de concussão. Ele segurou gelo na minha bochecha machucada. Suas mãos tremiam quando ele me tocava. E percebi o quanto ele estava lá assustado. Adrian, segurei suas mãos e as mantive paradas. Você precisa me ouvir. Estou ouvindo. Eu não vou embora. Nem por causa disso, nem por causa de uma ameaça futura. Eu fico porque te amo. Porque isso, eu apontei entre nós, vale a pena lutar. Você poderia ter morrido, mas eu não morri. E sabe o que percebi quando aquela arma foi pressionada contra minhas costelas? Que prefiro ter um ano com você, vivendo perigosamente, do que uma vida inteira de segurança sem você. Eu o puxei para perto. Então pare de me afastar para o meu próprio bem. Não vai funcionar. Ele encostou a testa na minha. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ou a mais tola. Não, ele me beijou suavemente, a mais corajosa. E eu não te mereço. Azar o seu. Você está preso a mim. Naquela noite, ele me amou com uma ternura que me trouxe lágrimas aos olhos, adorando cada centímetro da minha pele e sussurrando apelidos em italiano que eu não entendia, mas sentia em meus ossos. E depois, quando estávamos abraçados, ele disse as palavras que eu estava esperando. Case-se comigo. Afastei-me para olhá-lo. O quê? Case-se comigo, Amélia. Sua mão segurou meu rosto, não por segurança, ou aparência, ou estratégia. Case-se comigo porque eu te amo mais do que jamais pensei ser possível. Porque você é minha parceira, minha igual, meu lar. Porque quero passar cada dia do resto da minha vida provando que sou digno de você. Você não precisa me provar nada. Então case-se comigo porque você quer, porque nós nos encaixamos. Porque isso, ele apontou entre nós, repetindo minhas palavras anteriores. Vale a pena ser permanente. Sorri através das minhas lágrimas de alegria.
Sim, sim, eu me casarei com você. Seu beijo foi apaixonado e exigente. E quando nos unimos novamente, pareceu uma promessa, um voto mais vinculativo do que qualquer contrato legal. 2 meses depois, eu estava em um jardim particular, cercada de flores, usando um vestido que custou mais do que meu primeiro carro e me casando com Adrian Cole diante de um pequeno grupo de suas pessoas mais confiáveis. Victor estava lá. Victor estava lá. Suas costelas estavam curadas e ele era seu padrinho. Diego e Marcos eram seus padrinhos. Antônio Russo conduziu a cerimônia. Seu sorriso caloroso era sincero. E quando Adrian colocou o anel no meu dedo, uma deslumbrante esmeralda cercada de diamantes, e prometeu me amar, honrar e proteger para sempre, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Esta vida não seria fácil. Haveria mais ameaças, mais Vincents, mais tentativas de me usar como alavanca. Mas nós os enfrentaríamos juntos, unidos em um amor que começou com uma confissão bêbada e um beijo e se tornou algo inabalável. Eu os declaro marido e mulher, disse Antônio. Você pode beijar a noiva. Adrian me puxou para perto e o beijo foi tudo. Paixão e promessa, posse e parceria, passado e futuro. Você é minha, ele sussurrou em meus lábios. Nós dois, eu o corrigi, sentindo-o sorrir. Sim, nós dois, juntos para sempre. Obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Porque cada minuto que você fica aqui significa que está disposto a ver além da superfície. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal e volte. Porque na máfia, nada acontece por acaso. Pessoas não desaparecem simplesmente. Promessas não são quebradas sem motivo. E ninguém sorri sem um plano. Aqui, tudo é decidido em silêncio. Quem cai, quem sobe, quem sobrevive. E quem, no final, descobre que a maior prisão não é feita de muros, mas de lealdade, medo e silêncio. Inscreva-se e fique conosco, porque a próxima reviravolta sempre vem quando você acredita que está finalmente seguro.